Se você é professor ou professora dos anos iniciais, esse é o seu lugar. Hoje estamos na aula 7 e uma aula focada nos anos iniciais. Abordaremos hoje língua portuguesa e na próxima aula abrirei uma exceção e na quinta-feira teremos a parte 2 de anos iniciais focada em matemática. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, você está esperando o quê? Se inscreva, aperta aí no botãozinho do sininho, porque assim que eu postar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Para quem está acompanhando o nosso percurso do curso até aqui, nós tivemos 6 aulas. E essas 6 aulas abordavam a parte geral, ou seja, todos os teóricos, todas as referências bibliográficas que caem para todas as disciplinas. E a partir desse momento, teremos 2 aulas focadas em anos iniciais. Depois dessas aulas dos anos iniciais, teremos uma aula focada em educação especial. Olha, com certeza isso vai ser muito bom. E a pergunta que eu te faço, meu querido professor, que está se preparando para o processo seletivo de professor do estado de São Paulo, se a sua prova fosse hoje, você estaria pronto ou pronta para responder as questões da sua área? Se ainda não, ou se falta um pouquinho, estudar um pouquinho mais, o seu lugar é aqui nesse aulão de hoje. Bora! Anos iniciais. Eu sou professora dos anos iniciais, gente. No nosso edital, nós temos língua portuguesa, abordando várias questões, várias temáticas, e depois nós temos matemática também. Já adianto para vocês que eu sou pebinha dos anos iniciais. É um tema que eu gosto muito, então com certeza a aula de hoje vai ser uma aula muito bacana. Primeiro vamos falar sobre como resolver as questões, tá? Primeiro de tudo, assim como na parte geral, leia a situação. Identifique o objeto de ensino, o ano escolar, a finalidade da atividade e a ação da professora. E depois relacione a situação ao conceito, sem decidir apenas por uma palavra-chave. Às vezes, nós professores sabemos do que se trata a questão, só que pela pressa, a gente acaba assinalando a alternativa errada. Por isso que é importantíssimo relacionar a situação que está acontecendo com o conceito correto. Vou dar um exemplo para vocês. Ler um convite real e discutir o destinatário e finalidade é prática de letramento com gênero discursivo? Será que é isso mesmo? Passo 2. Você precisa distinguir conceitos. E os distratores, que são aquelas pegadinhas que nos fazem errar, aproximam os termos que não são sinônimos. Por exemplo, gênero e tipo textual. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Alfabetização e letramento, consciência fonológica e fonêmica, área e perímetro. Então, são coisas diferentes que na hora da prova parece que tá certo, mas na realidade tá errado. Mais um exemplo aqui para vocês. Ler com velocidade não garante compreensão. Fluência e compreensão se relacionam, mas não são equivalentes. Exatamente isso. Então, são ali palavras que geralmente elas estão juntas, mas o seu conceito é diferente. Mais um passo importantíssimo, que é procurar a ação docente, ou seja, o que o professor deve fazer, qual é a alternativa correta. A alternativa correta costuma explicar por que a intervenção é pedagogicamente adequada. Mediação, reflexão, uso social da linguagem ou identificação do campo conceitual. Você pode fazer sempre essa perguntinha. O professor ele está ampliando repertórios, ele ensina o sistema de escrita alfabética, ele problematiza estratégias ou apenas aplica um procedimento mecânico. Em anos iniciais, além da parte geral, nós temos língua portuguesa e matemática. Nós temos autores base que nos dão embasamento nas nossas discussões de hoje. Nós temos Bakhtin, gêneros discursivos, Magda Soares em alfabetização e letramento, Ferreira e Ana Teberoski na psicogênese da escrita e Arthur Gomes de Moraes no SIA, que é o Sistema de Escrita Alfabético, como sistema notacional.
As ideias centrais, eu tenho certeza que em algum momento vocês já viram esses nomes, ó, e principalmente para quem é PEB 1, uma autora que é bem recorrente, Magda Soares, sempre aparece, Emília Ferreira e Teberoski, gente, sempre tá aí. Enfim, então esses nomes são recorrentes. E quais são as ideias centrais que eles trazem? Alfabetizar letrando, observar hipóteses das crianças, ensinar o sistema alfabético, trabalhar textos em situações reais de comunicação. E o que nós não devemos confundir. Gênero discursivo não é o mesmo que tipo textual, ó. Gênero é diferente de tipo. Psicogênese é teoria, não é método. Letramento não substitui o ensino do sistema de escrita alfabético, tá? Então, muita atenção. Matemática nós iremos abordar depois, na próxima aula. Quinta-feira, às 19 horas, vou abrir uma exceção e nós teremos a aula de matemática, tá? Senão eu ia trazer tudo aqui e ia ficar uma aula muito longa. É claro que essa é uma síntese do edital. Por isso eu decidi separar em blocos, até mesmo por uma questão de organização, para a gente conseguir entender melhor cada tema. Mapa da aula. Hoje, então, abordaremos língua portuguesa, gêneros discursivos, oralidade, leitura e produção, alfabetização e sistema de escrita alfabético, letramento e psicogênese, métodos, sons e ortografia. Também vamos ver alguns conceitos essenciais, algumas pegadinhas, relação com teoria e prática e também, claro, questões comentadas. Bloco 1, língua portuguesa. A linguagem é prática social. Gêneros, oralidade, leitura, produção textual e análise linguística trabalham de forma articulada, sempre juntas e nunca separadas. E aqui uma dúvida muito frequente dos professores. Gênero discursivo não é tipo textual. São duas coisas diferentes. O que é o gênero e o que é o tipo textual? Conceito: gêneros discursivos são enunciados relativamente estáveis, produzidos em situações sociais concretas. O que é uma situação social concreta? A escrita de uma carta, por exemplo, um bilhete. Tem conteúdo temático, composição e estilo. E os tipos textuais são sequências linguísticas, como narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Quando nós estamos falando sobre o gênero discursivo, ele é o texto real do dia a dia, né? Que tem um objetivo e um público específico. E o tipo textual, ele vai ser o esqueleto, a estrutura do texto. Por exemplo, ele vai narrar uma história, vai descrever um objeto, vai dar uma instrução de como montar alguma coisa, de como jogar um jogo. Então, a gente precisa separar muito bem isso. Mais um exemplo simples aqui. A receita de bolo. O gênero, receita. E a estrutura? É dar uma ordem, um passo a passo completo, pegue os ovos, margarina, farinha. O passo a passo, por exemplo, pegue, misture, é injuntivo. E onde a gente vai encontrar essa receita no mundo real? Na internet, em um livro de receitas, no jornal, no mural da escola. E quais são os termos-chave? Esfera de circulação, finalidade, interlocutor, composição, estilo. Terceiro ano, ao produzir um bilhete para outra turma, as crianças definem destinatário, finalidade e forma de circulação. Usam a língua numa situação social real. Não copiam um modelo pronto. Exatamente. E o que está errado e pode ser sim uma pegadinha para a FGV. Receita é apenas um exemplo de injunção. Gênero discursivo e tipo textual são a mesma coisa? Negativo. O que nós falamos anteriormente? Que os gêneros são enunciados relativamente estáveis. E o que a gente falou? Sobre bilhete, sobre carta, sobre uma receita. E os tipos textuais são as sequências linguísticas, né? Vai ser uma narração, uma descrição, uma exposição. Receita é um gênero. A injunção é a sequência predominante. Gênero e tipo textual não são equivalentes. Tá vendo? Quando eu falei da pegadinha da FGV, pode vir numa situação dessa. Vamos falar um pouquinho sobre oralidade e análise linguística.
Oralidade é o conteúdo de ensino. A escola organiza rodas de conversa, exposições orais, escuta atenta, com planejamento. Não é uma conversa livre. Análise linguística é refletir sobre a língua em uso dentro de textos reais, concordância, pontuação, coesão, não decorar regras soltas de gramática. Exatamente isso. Na alfabetização, quando a gente está nesse processo, é muito comum as crianças escrever as palavras como eles falam. E nesse sentido, a oralidade na língua portuguesa, ela é importantíssima. Não é só ficar falando na sala de aula sem nenhuma intencionalidade. Até porque a escrita é uma representação da nossa fala. E a gramática não é só ficar ali decorando regras, mas analisando o próprio texto, a sua escrita. A oralidade tem a ver com a comunicação, com se expressar em público, ouvir os outros, organizar as ideias ao falar. Análise linguística, refletir o que as palavras, o que o texto quer dizer, conforme a mudança de pontuação, por exemplo, ao invés de treinos gramaticais que não têm sentido social nenhum. E nesse sentido, variação linguística é entender que nos diferentes locais as pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Existem sim variações na fala. E que sim, todas elas têm valor. Nós precisamos respeitar e valorizar a identidade cultural de cada lugar. Dentro disso que eu estou explicando aqui agora para vocês, tem alguns termos chaves. Gêneros orais, escuta atenta, variação linguística, coesão e coerência, reflexão sobre a língua. No quarto ano, a turma grava um podcast sobre um livro e, ao reouvir, percebe que precisa reformular uma frase para o ouvinte entender. Oralidade planejada e reflexão sobre a língua. Percebem que nesse exemplo existe a oralidade, mas existe também uma reflexão sobre a língua e associada a ela está também a escrita. Nada é solto, tudo ali faz sentido, está interligado. E o que está errado? Análise linguística é dar uma aula de gramática normativa isolada, com frases descontextualizadas, erradíssimo. Análise linguística parte do texto que a turma está lendo ou escrevendo e reflete sobre escolhas que mudam o sentido. Exatamente. Quando nós estamos lendo, nós estamos dando sentido àquilo. E isso é refletir sobre as escolhas. Se eu coloco um ponto final, se eu coloco uma vírgula, vai mudar o sentido da minha frase? É pensar por esse caminho. É usar realmente a gramática, não apenas a regra decorada. A alfabetização e letramento caminham juntos. E agora, conversando um pouquinho sobre Magda Soares, que é o Alfabetizar Letrando, gente, eu gosto muito, né? Porque a Magda Soares, ela traz um conceito importantíssimo sobre a alfabetização e o letramento. Nunca eles estão separados e sempre eles vão caminhar juntos. Alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética e de suas convenções. Letramento é a participação em práticas sociais de leitura e escrita. São processos distintos, simultâneos e interdependentes. Ensina-se o sistema dentro de usos reais da linguagem. Quando eu estou alfabetizando, eu vou fazer uma lista de palavras com frutas, com animais. Eu vou pegar e vou fazer isso isoladamente? Não, eu vou ler uma história, eu posso fazer a lista desses personagens que apareceram nessa história. Entende que a alfabetização, ela tem uma função social. Não é só o decorar por decorar, o ba, be, bi, bo, bu, não. Tem uma intencionalidade pedagógica. E quando a Magda Soares traz essa reflexão que a alfabetização e o letramento vão caminhar juntos, é nesse sentido.
que ela acontece ao mesmo tempo. E quando eu estou ensinando o som das letras para escrever o nome da criança, que o nome é a primeira coisa que a gente ensina na alfabetização. O nome ele tem uma função social gigantesca. O nome da criança, o nome da mãe, o nome do colega, o quanto a gente explora ali a lista de chamada. Então eu não estou ensinando a letra B só por ensinar. Ela tem sentido dentro do contexto social. Quando nós falamos de alfabetização, nós estamos falando de decodificar o quê? As letras. E entender que cada letrinha tem seu som e quando elas estão juntas, elas formam uma sílaba. Dominar as regras do sistema de escrita. Isso é alfabetização. Entender isoladamente o som de cada letrinha, realizar essa manipulação de sons. E o letramento é saber usar a leitura e a escrita na sua vida. Quando a gente usa algo na nossa vida, isso é função social. E quais são os termos-chaves? O SIA, que é Sistema de Escrita Alfabético, Princípio Alfabético, Práticas Sociais e Alfabetizar Letrando. E aqui eu sei que tem muita gente assim que ainda não entende muito bem esse conceito ou que tem uma dificuldade devido ao construtivismo, mas é muito importante que a gente entenda esse conceito para acertar a questão na hora da prova. E aqui mais um exemplo. No primeiro ano, a turma escreve uma lista para organizar a feira e durante a produção reflete sobre letras, som, segmentação das palavras. O SIA, Sistema de Escrita Alfabético, é ensinado dentro de uma prática social real de escrita. Olha que bacana, né? Eles vão à feira, vão escrever o que eles vão comprar nessa feira. Realmente isso faz sentido, isso está dentro do cotidiano da criança. Se não ir à feira, ou pode ser um outro contexto, vamos fazer uma lista de animais. E o que está errado? Trabalhar gêneros reais dispensa o ensino explícito do sistema alfabético? Erradíssimo. Não é porque eu estou trabalhando os gêneros textuais que eu não preciso ensinar o som das letras, não preciso trabalhar a questão das sílabas, da decodificação desses sons e como eles se organizam dentro da escrita. Tá errado. O professor articula práticas de letramento ao ensino sistemático do SIA e das convenções de escrita, ou seja, se eles vão escrever um bilhetinho lá na alfabetização, no segundo aninho, essa é uma prática de letramento do ensino sistemático. Ele está escrevendo para alguém, tem uma finalidade de, sabe? Isso é articular tudo isso junto. Articular a alfabetização e o letramento. Psicogênese, hipótese sobre a escrita. Olha, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre isso. Vou deixar aqui na descrição também alguns vídeos que eu já gravei falando sobre alfabetização. E aí, se você quiser se aprofundar, você depois assiste esses outros vídeos também. Principalmente eu tenho um falando especificamente sobre as hipóteses de escrita. Então, o que é um pré-silábico, um silábico alfabético, um alfabético, tá? Então aqui vou dar uma pincelada, uma retomada, tá? Então vamos lá, o conceito. A criança formula hipóteses para compreender o que a escrita representa na progressão didática mais conhecida. Então ela é pré-silábica. O que é uma criança pré-silábica? A palavra formiga. Como a formiga é pequenininha, ela vai colocar um tracinho, às vezes não vai nem colocar letras para representar, vai misturar letras com números, é realmente uma criança que ainda não entendeu o sistema de escrita. E dentro dos nossos materiais, eu sei que no estado a gente faz uma diferenciação entre o silábica com valor e silábica sem valor sonoro. Mas dentro do conceito da Emília Ferreiro, tem apenas o silábica aqui. E o silábica com valor é quando ela coloca uma letrinha para representar cada sílaba. A palavra casa, ela coloca o A e coloca o A de novo, né? Ela omite, por exemplo, o som das consoantes, né? Então, casa, para ela escreveu casa aqui. Isso significa que ela é silábica. Nesse caso aqui, é uma criança silábica com valor, porque a letra A, tem a letra A em casa, não tem, ó, K? Tem sim, ó, casa. Tem. Aí, sem valor sonoro,
é quando a letrinha não está associada ao som. Aí ela vai escrever casa, ela escreve assim, ó, casa. E por isso que é importantíssimo, quando a gente faz a sondagem, pedir para a criança realizar a leitura, para a gente saber realmente como está a hipótese dela, tá? Porque não dá para saber se a criança não fizer a leitura, tá bom? Silábico alfabética. É o mesmo exemplo da palavra casa. O que ela vai fazer? Omitir algumas sílabas. Pode omitir algumas sílabas, mas ele já compreendeu. Ó, por exemplo, a palavra casa novamente. Ele omitiu a sílaba K, mas ele escreveu o za corretamente, tá? E a alfabética, Carol, o que seria? Alfabética, aí sim, quando escreve convencionalmente, pode sim ter alguns erros, alguns desvios ortográficos, mas vou dar um exemplo de um desvio ortográfico. Escrever casa com K, casa, mas ele está alfabético, tá? Que é muito normal. E quais são os termos-chave para a FGV? Hipótese, conflito cognitivo, mediação, escrita espontânea e intervenção. No primeiro ano, escrever pato como pá pode indicar hipótese silábica, né? A professora analisa o raciocínio da criança e propõe comparações a que ajudem a perceber que faltam letras para representar todos os sons. E o que está errado? Ferreira e Teberoski criaram um método construtivista de alfabetização negativo. A psicogênese descreve hipóteses de aprendizagem e o ensino requer intervenções intencionais adequadas às necessidades observadas, tá? Gente, a psicogênese não é um método, sim uma descrição sobre como a criança pensa ao escrever. Se você está gostando desse vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já apertou o botão do like? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre leitura e produção textual. Ler é construir sentido, o leitor ativa conhecimentos prévios, faz inferências e usa estratégias de antecipação, verificação e releitura. Não é só decodificar palavras. Nesse sentido, gente, nós precisamos desmistificar a ideia que ler é apenas decodificar. O que é decodificar? Saber que o B e o A faz vá. É uma decodificação. Nós precisamos avançar para a compreensão leitora. É quando a criança realmente consegue entender aquilo que ela está lendo. Quantas crianças a gente tem, primeiro, segundo, terceiro aninho, às vezes até quarto ano, que você pede para a criança fazer a leitura. Beleza, um parágrafo. Ela terminou, você pergunta o que ela entendeu e ela olha para você e não sabe dizer. É exatamente isso. Ela está nessa fase de decodificação e a gente precisa avançar essa decodificação para realmente chegar na fluência leitora, que é ter esse domínio pleno, quando a criança realmente ela consegue entender de maneira global aquilo que foi lido. E é difícil, né? A gente sabe que é muito difícil chegar nesse ponto. Algumas crianças com mais facilidade, outras com menos, mas a gente sabe que é um processo contínuo. Quando nós falamos sobre a inferência, nós estamos falando que é ler nas entrelinhas, é aquilo que não está explícito, aquilo que não está na cara, né? É descobrir uma informação que não foi dita claramente. Ela está escondida. E para isso a gente acaba usando algumas pistas que estão no texto. Estratégias de leitura, nós usamos algumas no dia a dia. Adivinhar o assunto pelo título, que aí seria a antecipação. Checar se a ideia faz sentido. Então, antecipei, será que aquilo que eu falei realmente é? Eu faço a verificação. E também reler quando não entendeu, né? Então, a gente tem diversas, aqui eu tô trazendo algumas, mas a gente sabe que são muitas outras. Quando a gente parte para a produção textual, é o processo de planejar, escrever, revisar, reescrever, considerando o leitor e a finalidade do texto. Olha a função social aparecendo aqui novamente. Então, para que eu escrevo? Para quem eu escrevo? O que eu escrevo? Escrevo qualquer coisa? Não, né? E o planejamento textual é de extrema importância. E aqui a gente tem também o professor
como escriba, fazendo a planificação do texto, revisão, importantíssimo. E quais são os termos-chave? Estratégia de leitura, inferência, compreensão leitora, planejamento textual, revisão e reescrita. Mais um exemplo aqui, no 5º ano, depois de escrever um relato de experiência, a turma troca textos em duplas e revisa se um colega de fora entenderia a história, sem precisar perguntar nada. Olha que estratégia bacana, né? Tá errado. Corrigir o texto é apenas marcar os erros de ortografia com caneta vermelha? Gente, negativo, hein? E tá correto quando o professor media a revisão, pergunta se o texto está claro para o leitor e ajuda a criança a reescrever com autonomia. Revisão, um passo importantíssimo. Nossa tabelinha do conceito-chave, aquilo que vai ser cobrado e você vai gabaritar. E o senso comum, aquilo que nos faz errar. Vamos lá. Gênero discursivo é apenas outro nome para narração, descrição ou injunção? Errado. Gênero é uma forma social concreta de comunicação. Agora, narração, descrição e injunção são tipos de sequência textual. Perfeito, ó. Tipo e gênero. Lembra dessas duas palavrinhas. Fluência alta garante que o estudante compreendeu o texto lido? Negativo. Imagina, ó, quando o estudante pega lá, é até engraçado, né? Agora eu lembrei de uma história que é verdade esse bilhete. A gente tem a fluência leitora. Os professores da rede, tem alguns professores que estão assistindo a aula que ainda não são da rede, mas deixa eu contextualizar aqui rapidinho antes de voltar. A gente tem a fluência leitora, principalmente a do CAED, a do elefante letrado também. Tem um tempo e a criança precisa ler o texto naquele tempo. Quando a gente vem para a teoria, né, a gente vê que as coisas não são bem assim. Porque, às vezes, a teoria caminha para um lado e a prática caminha para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque na fluência leitora, com essas plataformas, o que se avalia, majoritariamente, é o tempo. Quando a gente vem para os teóricos estudar, a gente vê que realmente são outros quesitos, além de ler rapidamente, tá? Então, esse é um adendo que eu faço aqui. Mas, né, quem concorda comigo também, deixa aqui um comentário sobre isso, né? Que às vezes a gente estuda algo e a gente sabe que na prática é diferente. Mas o que importa é acertar o quê? É acertar a questão. Voltando aqui. Fluência alta garante que o estudante compreendeu o texto lido? Negativo. Fluência envolve precisão, velocidade e prosódia. Compreensão exige construir sentidos, inferir e monitorar a leitura. Esse sim é o gabarito, a alternativa correta. Vamos falar agora sobre alfabetização, sons e sistema de escrita alfabética. O professor ensina de modo intencional. Olha a intencionalidade do professor. Articula consciência fonológica, princípio alfabético, leitura, escrita, ortografia e práticas sociais. Anteriormente, quando eu falei lá sobre Emília Ferreiro, que não é um método de alfabetização e que sim, o jeito que a criança pensa, a psicogênese, como a criança escreve, né? E aqui sim nós estamos falando sobre métodos, porque alfabetizar tem vários métodos diferentes. Vocês concordam comigo? Sim. Então qual é o nosso ponto de partida aqui? O conceito. Métodos sintéticos partem de unidades menores para o todo. Métodos sintéticos aqui seriam assim, começar do pequeno, da menor unidade sonora, do som de cada letrinha, até chegar na palavra inteira. Eu tenho a letra, a sílaba, a palavra. Método sintético. Métodos analíticos partem das unidades significativas maiores. Palavra, sentença ou texto. Abordagens mistas articulam os movimentos de análise e síntese. Já que o sintético ele vai começar da menor unidade sonora, da letrinha, o método analítico vai começar do grande, da palavra, e vai diminuindo ali até chegar na letra. Pensa, método sintético, pequeno para o grande e analítico do grande para o pequeno, contrário.
No método analítico, pode partir também de uma história inteira, vai para a palavra. Já uma abordagem mista vai misturar os dois métodos, tanto sintético quanto analítico. Quais são os termos-chave? Alfabético, fônico, silábico, palavração, sentenciação, global. No segundo ano, trabalhar fonemas de modo explícito pode integrar-se à leitura e à produção de textos com finalidade social. Não há contradição entre ensinar o sistema e usar textos reais na sala. Então, não tem contradição nenhuma, inclusive nós devemos. E o que está errado? Construtivismo é um método de alfabetização criado por Emília Ferreiro. Não, já falei que construtivismo, a Emília Ferreiro, ela não criou um método. E sim, Ferreiro investigou a construção do conhecimento sobre a escrita. O professor continua responsável por planejar e ensinar. Isso sim está correto. E agora, em consciência fonológica, é aqui que muitos professores também têm muita dúvida. Consciência fonológica, nós partimos para o amplo e vamos até o específico. E o conceito que eu trago para vocês. Consciência fonológica é a capacidade de refletir e operar sobre os segmentos sonoros da fala. Ou seja, ele reflete, ele opera, ele sabe manipular os sons. E isso vai incluir o que, Carol? Palavras, sílabas, rimas, aliterações e fonemas. A consciência fonêmica é uma habilidade específica, que é identificar e manipular fonemas individuais. Vamos pensar assim, consciência fonológica. O guarda-chuva geral, que envolve a alfabetização. Vai perceber os sons, vai brincar com rimas, com aliterações, jogo de palavras. A palavra começa com ba e termina com ba, sabe? É por esse caminho. Já a consciência fonêmica vai trabalhar separadamente a manipulação de cada sonzinho de cada letra. Pensou no guarda-chuva, consciência fonológica, e consciência fonêmica é uma das coisas que tem debaixo desse guarda-chuva. Quais são os nossos termos-chave? Segmentação, quando eu vou separando as palavrinhas ou as sílabas. Síntese, rima, aliteração, fonema e oralidade. Fonema, som. Grafema, escrita. Exemplo, no primeiro ano, identificar palavras que rimam, trabalham a consciência fonológica, perfeito. Já retirar o P de pato para formar ato exige consciência fonêmica, uma habilidade mais específica dentro do mesmo campo, ou seja, a manipulação desses sons. Toda consciência fonológica é consciência fonêmica? Negativo, erradíssimo. Toda habilidade fonêmica integra a consciência fonológica, mas o campo fonológico também inclui sílabas, rimas e outras unidades. Ou seja, consciência fonológica não é só manipular as letrinhas, ele engloba mais elementos. Vamos lá para a nossa tabelinha do distrator e do conceito correto. O que parece certo e o que realmente está certo. SIA, Sistema de Escrita Alfabético, é um código simples. Basta memorizar a correspondência entre uma letra e som? Gente, negativo. O sistema de escrita alfabético é um sistema notacional. Há relações regulares, contextuais e convenções que precisam ser compreendidas. E isso sim está correto. Erro ortográfico prova que o estudante ainda não compreendeu o princípio alfabético? Negativo. Eu não falei lá que o estudante, quando se torna alfabético, é normal acontecer alguns desvios ortográficos, mas isso não significa que ele não sabe. Olha aqui o que está certo. A criança pode estar no nível alfabético e ainda aprender regularidades e irregularidades da ortografia. Perfeito! A criança pode estar sim alfabética e escrever casa com K. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Ainda teremos a questão comentada, então não saia desse vídeo. Se você ainda não adquiriu a nossa apostila, o meu site está aqui na descrição. Entra lá, você pode comprar a apostila de parte geral e anos iniciais em um combo só, por um valor muito acessível, ainda dá tempo de estudar. Vamos para a nossa questão comentada.
Uma professora do segundo ano lê convites reais com a turma, identifica destinatário e finalidade, e durante a produção de um convite, os alunos comparam palavras que rimam e segmentam sílabas. Essa atividade articula. Letra A. Oralidade planejada e análise linguística isolada da gramática. Letra B. Psicogênese como método de alfabetização e leitura por decodificação. Letra C. Alfabetização letrando, uso social da escrita e consciência fonológica, rima e sílaba. Letra D. Produção textual sem revisão e gênero discursivo igual a tipo textual. Letra E. Leitura como fluência apenas e escuta atenta sem planejamento. Pause a questão e responda agora. E a letra correta é a letra C. Por que a letra C? A produção do convite tem finalidade social real, serve para alguma coisa, né? É o letramento. Ao comparar rimas e segmentar sílabas dentro dessa prática, a turma desenvolve a consciência fonológica, sem separar o ensino do sistema da situação comunicativa. A alfabetização letrando, mais consciência fonológica, mais o uso social da escrita. E por que as outras estão erradas? A letra A, oralidade, análise linguística. Não há exposição oral planejada, nem reflexão sobre escolhas de um texto lido. A cena é sobre escrita de convite, consciência fonológica. Exatamente, está errado. Letra B, psicogênese, decodificação. Psicogênese é teoria, não é um método, né? A gente conversou sobre isso. A cena não trata de hipóteses de escrita e nem de fluência leitora. Perfeito, essa está errada. Letra D. Produção sem revisão. Não há menção à ausência de revisão e convite é um gênero. Convite é um gênero, não um tipo textual. A cena não confunde os dois, por isso que tá errado. Letra E. Fluência. Escuta sem planejamento essa palavrinha sem. Não há leitura em voz alta nem exposição oral. A cena é sobre produção escrita e consciência fonológica. Você acertou? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outro professor que talvez está precisando dessa aula também, que vai prestar o processo seletivo, porque se essa aula te ajudou, também pode ajudar outra pessoa. Ainda está por vir matemática, educação especial. Não deixe de se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo.